para todos que estão me assistindo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Obrigado, sinceramente, por você estar aqui comigo. Eu espero que você goste tanto quanto eu daquilo que vamos fazer hoje e que você aprenda um pouco mais daquilo que já sabe. Eu sou Roberta Luz. O nome da técnica de hoje é seminole. Você conhece? Eu duvido que você não conheça pelo menos um tipo, porque é impossível conhecer todos. São vários tipos. Eu conheço alguns e trouxe uns trabalhos prontos para mostrar para vocês. Aqui nós temos o seminole em trança, também chamado trança francesa. Esse foi feito todo com aproveitamento de retalhos. Esse aqui também é a trança francesa, só que com uma variação, que são esses quadradinhos aqui. Esse trabalho é da minha aluna Edmeia, que nos emprestou para gravação. Obrigada, Edmeia. Aqui nós temos o seminole em formato de coração. Este é um trabalho antigo meu, seminole em tiras, um dos tipos de seminole em tiras, porque são vários. Esse aqui é o seminole em ondas, gosto muito desse trabalho. E trouxe também esse daqui, que é um outro tipo de seminole em tiras, que é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Só que esse está num barrado de toalha de banho e nós vamos fazer em uma capa de almofada. Bom, os formatos são milhares, uns mais simples, uns mais elaborados, assim como a forma de fazer e para que ele vai servir. O seminole ele é muito utilizado para fazer barrados de toalha de rosto, barrados de toalha de banho, toalha de mesa, barrados em colchas, mas isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado como a técnica central. Só a título de curiosidade, esse nome foi dado à técnica por causa de uma tribo indígena da Flórida que tem o mesmo nome, seminole. As roupas desses indígenas se assemelham muito a essa técnica. E quem tiver curiosidade, joga lá no Google, tribo indígena seminole, e repare nas roupas. São iguaizinhas aos nossos seminoles. Bom, como eu disse, hoje nós vamos fazer este tipo de seminole aqui. É um tipo de seminole em tiras, tá? Nós vamos fazer primeiro a técnica e depois nós vamos colocá-la na capa de uma almofada. Vamos à técnica então. Para nossa técnica, nós vamos precisar de 4 tecidos diferentes, sendo que um deles é o tecido de base, é o que vai ficar em volta da técnica. Para ser o meu tecido de base, eu escolhi este branco e além do branco, nós vamos usar o amarelo, o marrom e esse que será o quarto tecido que tem tanto o marrom quanto o amarelo. Agora eu vou passar para vocês as medidas de cada tecido. Do tecido de base, que eu escolhi o branco, nós vamos precisar de 3 faixas, sendo que 2 são de 8,5 por 70 e uma de 4 por 70. Do segundo tecido, que é este amarelo aqui, que eu escolhi o amarelo, que no caso dessa pronta vai substituir esse azul, que é o tecido que chama mais atenção, nós vamos precisar de 2 faixas, uma de 7 por 70 e a outra de 4 por 70. E dos outros 2 tecidos restantes que correspondem a este miolinho da técnica que já está pronta, nós vamos precisar de cada um de uma faixa de 4 por 70. Então vamos recapitular as medidas. Tecidos de base, que é o branco, 2 faixas de 8,5 por 70 e uma faixa de 4 por 70. Tecido que vai aparecer mais na técnica, nós vamos precisar de 2 faixas, sendo que uma é de 7 por 70 e a outra de 4 por 70. E os outros 2 tecidos restantes, nós vamos precisar de uma faixa de cada um de 4 por 70. Essa ordem que eu deixei aqui é a ordem que nós devemos costurar as faixas.
Então vamos ver a ordem. Primeira faixa é o tecido de base de 8,5 por 70. A segunda é o tecido que eu chamei de principal, que é de 7 por 70. A terceira, que é também o tecido de base, só que de 4 por 70. Depois a gente passa para um desses dois tecidos, aqui tanto faz a ordem. Eu coloquei esse mescladinho e depois o marrom. Eu poderia ter colocado o marrom e o mesclado aqui, que não faria diferença, ok? As duas de 4 por 70. Volto com a tira amarela, 4 por 70, e termino com a última tira do tecido de base de 8,5 por 70, ok? Então essa é a ordem que nós vamos costurar. Então aqui já estão as faixas costuradas, naquela ordem que eu falei para vocês. Vou virar para mostrar como eu passei as costuras. A primeira aberta, a segunda eu fechei, a próxima eu abri, a seguinte eu fechei e assim até terminar. Eu fui alternando, uma aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada, ok? Agora, o nosso próximo passo vai ser cortar em tirinhas de 4 em 4 centímetros. Esses 4 centímetros são exatamente a mesma medida dessas tiras centrais aqui. E a medida que eu falei lá no início das tiras de 70 centímetros, ela vai dar pra gente mais ou menos de 16 a 17 faixas de 4 centímetros. Eu falei mais ou menos porque a gente sempre tem que refilar as duas pontas, tá? Então nós vamos ter de 16 a 17 faixas de 4 centímetros, que será o suficiente para a gente construir a nossa capa de almofada, que será de 45 por 45 centímetros, tá bom? Então agora vamos aos cortes. Tiras de 4 por 4. Vamos posicionar a régua bem certinha. Eu escolhi uma linha da régua para eu posicionar no limite do tecido, para que eu tenha certeza de que o corte não sairá torto. E aqui vão contar comigo: 1, 2, 3, 4 centímetros, todo alinhado no limite do tecido, tá? Então aqui está alinhado e aqui também está alinhado. Assim nós vamos repetir até nós tivermos todos os cortes de 4 centímetros. A primeira. E assim nós vamos. As faixas de 4 centímetros já estão todas cortadas. Eu consegui cortar 17 faixas. Agora, o passo seguinte será formar duplas com essas faixas. Só que tem um detalhe: uma de cabeça para cima, a outra de cabeça para baixo. Todas as duplas nós vamos formar iguaizinhas. Primeira dupla, segunda dupla, uma de cabeça para cima, a outra de cabeça para baixo. Aqui, na hora da gente costurar, a gente deve prestar atenção no encontro das costuras. Essa tem que encontrar com essa. Essas duas, elas ficam exatamente do tamanho dessa aqui maior. Então, essa costurinha também precisa encontrar esta daqui, esta e a última, tá? Então, nós vamos formar 8 pares iguais. Como nós cortamos 17 faixas, vai sobrar uma. Essa uma nós não vamos descartar, não. Nós vamos deixá-la guardadinha, porque se a gente precisar, tem como ainda utilizá-la. Então, agora vamos costurar as duplas. Já estou com todas as duplas costuradas, as 8 duplas.
quero mostrar uma coisa para vocês. A hora que eu estava aqui mostrando, eu mostrei primeiro essa e segundo essa. Na hora de ir para a máquina, eu acabei invertendo. Eu costurei primeiro essa e depois essa. Mas foi até bom para eu mostrar para vocês que essa ordem não faz diferença. Pode ser essa primeiro ou essa primeiro. O que faz diferença é que todas as duplas precisam ser iguaizinhas. Se eu comecei com essa, todas eu tenho que começar com essa, ok? Então agora vamos para o próximo passo. Com as duplas prontas, nós vamos costurá-las da seguinte forma. Aqui está a primeira. Eu vou costurar essa nessa. Ao invés de eu costurar assim, que seria o normal, o que eu vou fazer? Eu vou descer uma escadinha, de forma que essa primeira costura encontre com essa segunda costura, assim. Aí vou para a terceira. Ao invés de eu colocar rente, o que eu vou fazer? Descer a escadinha para a próxima costura. A quarta dupla, mesma coisa. Ao invés de eu costurar rente, eu vou descer uma escadinha procurando a próxima costura, achei. Então, é aqui que ela vai ficar. Quinta dupla, não é rente, vou descer uma escadinha procurando a próxima costura. Cheguei nela. Próxima dupla, a mesma coisa. Ao invés de ser rente, desci uma escadinha e achei a próxima costura. Penúltima, mesma coisa, não é aqui. Desci mais um degrau da escadinha e achei a próxima costura. E por último, a última dupla, que eu vou repetir o processo de descer a escadinha e encontrar a próxima costura. Então, agora é isso aqui que nós vamos fazer. Costurar todas as duplas. Costuramos todas as duplinhas e o resultado é esse aqui. Claro que nessa posição a gente não consegue identificar muito bem a técnica. Então, nós vamos virar e agora sim, agora nós conseguimos enxergar o nosso seminole, que ficou um espetáculo. Afinal de contas, marrom com amarelo é sempre muito bem-vindo. Bom, agora nós vamos partir para a segunda etapa da nossa aula, já que a técnica já está pronta. Vamos usar a técnica para montar uma capa de almofada. Primeira coisa que a gente precisa fazer agora é refilar essa faixa de forma que a gente tire essas pontas e que fique uma faixa reta. Essa faixa reta precisa ser de 46 centímetros. Por quê? Vamos fazer uma almofada 45 por 45. Vou acrescentar 1 centímetro de margem. Então, 46. Eu preciso que essa faixa fique com 46 centímetros. Vou tirar essas pontas. Primeiro eu vou riscar antes de cortar, porque assim dá para vocês visualizarem melhor aonde será o corte. Eu vou riscar exatamente nessa ponta de encontro entre uma dupla e outra. Risquei em cima. Agora eu vou virar. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Riscado, agora sim eu vou cortar. Para cortar, eu vou virar um pouquinho para ficar mais fácil para mim. Posicionei a régua exatamente no meu risco. Tirei todas essas pontas. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Aqui e aqui eu já estou com a faixa reta. Agora eu preciso cortar aqui, medir 46 e cortar aqui também. Então, eu já vou pegar essa quina, vou posicionar a régua, aqui vou pegar a linha mais forte, para vocês conseguirem enxergar, bem rente a esse limite do tecido. E vou cortar.
Infelizmente, eu vou perder toda essa parte. Perder para essa técnica, porque claro que eu vou arrumar uma forma de utilizar isso depois. Agora vamos medir 46. Cadê o meu 46? Aqui tá 45, 46 é 1 centímetro depois. Vou colocar bem rentinho aonde eu já refilei. Vou riscar. Pronto, conferir se tá 46 mesmo, porque depois que cortar já era. Posicionei a régua novamente com o risco bem rente ao tecido e vou cortar. Prontinho. Agora nós estamos com uma faixa de seminole de 46 centímetros, que é exatamente o que nós precisamos para montar a capa de almofada. Etapa seguinte, eu já tenho a faixa formada pelo seminole 46 centímetros. Agora eu preciso medir o meu resultado aqui para eu saber quanto que falta para a almofada chegar no 46 de altura também. Eu medindo, o meu seminole ficou com 19 centímetros, certinho 19 centímetros. Então, eu sei que eu vou perder meio centímetro desse lado e meio centímetro desse lado por causa da margem de costura. Vou considerar o meu resultado, então, 18 centímetros. Se eu quero uma almofada de 45 centímetros, eu vou tirar 18 de 45. Então, 45 menos 18, faltam 27 centímetros. Eu vou dividir por 2. Por que que eu vou dividir por 2? Porque eu quero colocar o seminole no centro da almofada. Então, 27 dividido por 2 dá 13,5. Mais 1 centímetro de costura, 14,5. Isso quer dizer que eu preciso de uma faixa de 14,5 aqui para baixo, claro, por 46, e outra faixa de 14,5 aqui para cima, também de 46. Recapitulando, resultado do seminole, 46 por 19. Vou comer uma margem de costura, 1 centímetro, então 46 por 18. 45 centímetros, que é o resultado final, o tamanho final da almofada, menos 18 dá 27. Como vai ficar no centro, 27 dividido por 2, 13,5 para cá e 13,5 para cá, mais 1 centímetro de costura, 14,5 e 14,5. Agora nós vamos costurar essa faixa aqui e essa faixa aqui. Vamos para a máquina. Para costurar, vou pegar a faixa de baixo, colocar direito com a técnica e vamos costurar. Segunda faixa a ser costurada, mesmo processo, direito com direito, bem certinho, costurando. Aqui está pronta a frente da capa de almofada. Aproveitei que eu fui para a máquina. Lembra das sobras que eu tirei de um lado e de outro, que a gente chama de lixo rico, que em todos os vídeos eu venho mostrando para vocês? Olha que bonitinho que ficou. Depois eu vou fazer alguma coisa com isso daqui, com certeza. O bom do patchwork é isso, a gente aproveita tudo. Bom, voltando para a almofada, agora nós vamos precisar de um forrinho. Este forrinho, ele tem que estar na mesma medida que a frente da almofada, ou seja, 46 por 46. Pode ser do tom que você quiser, tá? Eu escolhi esse forrinho aqui e vocês vão entender mais pra frente o porquê desse forro. Vamos precisar também das costas da almofada, que nesse caso nós vamos fazer de trespasse, não vou fazer com zíper. Então as costas da almofada vai ficar dessa forma. Meu cálculo foi simples. Se a almofada tem 46 por 46, 46 dividido por 2 vai dar 23. Aumentei 10 centímetros para cada parte. Então, 33 por 46
e esta da mesma forma, 33 por 46. O que eu fiz em cada uma bainha em um dos dois lados maiores, tanto faz o lado. Peguei, só para mostrar para vocês, um lado, dei uma dobrinha no ferro de cerca de 1 centímetro e dei outra dobra de mais ou menos 1,5 centímetro a 2 centímetros e passei a costura. Ficou dessa forma aqui. Um lado, o outro não. Um lado, o outro não. Bom, agora vamos montar a almofada. Nós vamos pegar a parte de cima e vamos deixar de cabeça para cima, o direito para cima. Vou pegar as duas partes de trás e vou colocar de cabeça para baixo em cima da frente da almofada. A parte que nós demos bainha tem que ficar para dentro. Aqui para cima vai ficar a parte sem acabamento, tá? Então coloquei uma parte e agora eu vou vir com a outra e vou colocar por cima. Então aqui está a minha almofada, a frente dela, e aqui está as costas. Agora eu vou para a máquina e vou passar uma costura em volta dela todinha, sem deixar abertura nenhuma, tá? Então vamos lá na máquina costurar. Já na máquina, vamos costurar toda a volta. Nesse momento, eu gosto de colocar alguns alfinetes, principalmente neste encontro aqui, tá? Onde fica a abertura da almofada, para não correr o risco de entortar. Então, nós vamos costurar, como eu disse, sem deixar qualquer abertura. A margem de costura é um pé de máquina, que é aquele 1 centímetro que nós aumentamos na medida final. Costuramos toda a volta, conforme eu disse. Na verdade, a almofada já está pronta, mas era só desvirar que já estaria pronta. Mas acontece que para a gente colocar o enchimento, na hora que a gente fosse abrir, a gente ia se deparar com duas coisas que eu particularmente não gosto. Essa quantidade de costura aqui atrás e essa costura que é normal, mas que existe uma forma da gente tampar isso aqui para que o acabamento fique melhor. Daí aquele forrinho que eu pedi, que eu falei que a gente ia cortar, que eu pedi para fazer parte do material e que eu falei que já já vocês entenderiam. Então, ele vai ajudar a tampar essas costuras e a tampar essa costura de volta da almofada. O que a gente precisa fazer? O meu forro, como ele é liso, não dá para ver o direito e avesso. Então eu vou riscar aqui só para vocês identificarem. Vou fazer um X aqui, essa caneta é fantasma, sai com ferro, então não tem problema. Isso aqui vai ser o meu direito, ok? Então nós vamos colocar na parte de trás da almofada, ela ainda está virada do avesso. O meu direito, que é esse rabisquinho que eu fiz aqui, só para vocês entenderem, ele vai ficar de cabeça para baixo, em cima das costas da almofada. Repetindo, costas da almofada, do lado avesso, forrinho do lado direito. Posicionei. Vou colocar alguns alfinetinhos, vou para a máquina, vou costurar novamente toda a volta, só que dessa vez eu vou deixar uma abertura para a gente desvirar. Essa abertura, ela pode ser em qualquer um dos 4 lados, desde que seja no centro. Pode ser aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. Só não deixar na ponta, no canto, porque depois, na hora de fechar, fica mais difícil, ok? Então, colocamos alguns alfinetes
Eu vou lá na máquina, vou costurar e vou voltar para mostrar para vocês. Costurei novamente em volta da almofada, só que dessa vez deixei a abertura conforme eu disse. Agora eu vou cortar os cantinhos antes da gente desvirar. Isso aqui evita dar um volume. Cortei os 4 cantinhos. Agora, pela abertura, nós vamos desvirar. Só vamos desvirar o forrinho. Vou passar tudo por essa abertura. Pronto, então desvirei só o forrinho. Aqui, o direito do forrinho ficou para cima. Aquela marcação, aquele rabisco que a gente fez, tá? E aqui atrás, eu tô com as costas da almofada com o avesso para cima. Esse é o resultado certo. Antes da gente terminar, nós vamos fechar essa aberturinha que nós deixamos com os pontinhos invisíveis à mão. A capa da almofada já está costurada, frente e costas. O que está aberto é apenas esse forrinho. Então, nós vamos costurar, dar uns pontinhos. Pode ser a máquina ou uns pontinhos invisíveis aqui. E aí, pela própria abertura da almofada, a gente desvira. E aí, aqui está a capa da almofada prontinha. E essa dica do forrinho que eu acabei de dar para vocês, para que serve? Na hora que a gente abre a almofada, a gente não enxerga aquela quantidade de costura da técnica aqui. A gente enxerga um forrinho com o direito para cima. E as costuras, elas ficam escondidas. Isso é um acabamento perfeito, ok? E aqui está a nossa capa de almofada com a técnica seminole. Gente, nem eu sabia o resultado dessa combinação, mas eu aprovei. E você? O que você achou? Não se esqueça de dizer o que você achou. Eu fico louco esperando o comentário seu. E chegamos ao fim do vídeo dessa semana. Mas semana que vem tem mais. Não se esqueça de inscrever no meu canal e dizer o que realmente achou. Um super beijo e obrigado por ter ficado comigo até aqui. Sucesso em seus projetos e a gente se vê no nosso próximo encontro de patchwork.